Professor, por favor, não quero ir com ele. O professor Raul se virou no mesmo instante. Uma garotinha de 6 anos estava parada no corredor, com o rosto pálido e os olhos fixos no homem que esperava na entrada do colégio. Seu corpinho tremia. Raul se ajoelhou lentamente ao lado dela. Lua, o que foi, minha querida? Perguntou com doçura. Ela balançou a cabeça e repetiu mais uma vez. Por favor, não quero ir com ele. Não me obrigue. Do outro lado do portão do colégio, um homem mais velho, de postura ereta, esperava. Tinha o cabelo grisalho e perfeitamente cortado. Vestia uma camisa social e segurava uma pasta debaixo do braço. Um leve sorriso se desenhava em seu rosto. Boa tarde, disse ele ao ver o professor se aproximar. Venho buscar minha neta. Sou Heitor Mendes, o pai da Daniela. Raul o observou por alguns segundos. Respirou fundo e voltou a olhar para a lua, cujos olhos suplicavam por proteção. Não era birra de criança. Era pânico. Desculpe, Sr. Mendes, disse Raul com voz firme. Vou ter que pedir que o senhor espere um momento. A lua está assustada e preciso falar com a mãe dela antes de deixá-la ir. O homem franziu a testa e cruzou os braços. Mas por quê? Perguntou, com um toque de irritação. Sou o avô dela. Tenho uma autorização assinada. Exatamente por isso, respondeu Raul com calma. O senhor tem a autorização, sim, mas a menina está claramente apavorada e meu dever é ser prudente. O senhor está insinuando alguma coisa, professor? Acha que vou machucar minha própria neta? Raul manteve a calma, mas seu olhar era duro como pedra. Só estou dizendo que vou ligar para a mãe dela antes de entregar a menina. Até lá, ela permanece sob minha responsabilidade. O clima na entrada ficou tenso. Várias crianças que brincavam no pátio lançaram olhares curiosos. A diretora, que passava pelo corredor, diminuiu o passo. Raul deu meia volta e foi para sua sala para fazer a ligação. Passaram alguns segundos antes que alguém atendesse do outro lado. Alô? Boa tarde, dona Daniela. Sou o Raul, professor da Lua. O pai da senhora está aqui no colégio, mas a Lua ficou muito assustada ao vê-lo. Ela está com medo e não quer ir com ele. Só queria confirmar se a senhora estava sabendo. Um silêncio longo e desconfortável tomou conta da linha. Sim, sim, respondeu a mulher finalmente. Eu pedi para ele buscá-la hoje. É que faz tempo que ela não o via. Imagino que tenha se assustado. Pode deixar ela ir, professor. Raul semicerrou os olhos, sentindo o coração começar a bater mais rápido. Algo dentro dele dizia que não deveria fazer aquilo, mas tinha uma autorização assinada e agora a confirmação verbal da mãe. Voltou para junto de Lua. A menina não tinha se movido. Seu olhar continuava fixo no avô, como se estivesse vendo um pesadelo ao vivo. Lua, sua mãe disse que está tudo bem. Raul lhe disse em voz baixa. A menina abaixou a cabeça sem responder, agarrando com mais força as alças da mochila. Raul a acompanhou até a saída. Antes que o avô pudesse dizer nada, o professor se ajoelhou de novo ao lado dela e sussurrou. Se algum dia precisar de ajuda, é só me dizer. Estou aqui, do seu lado. Lua assentiu muito devagar. O Sr. Mendes estendeu a mão para ela. A menina ficou paralisada por alguns segundos e depois, sem dizer uma palavra, começou a andar sozinha. O avô sorriu levemente, agradeceu com um gesto curto e foi embora. Raul ficou parado ao lado do portão do colégio, com um aperto no peito. Aquelas palavras ecoavam em sua cabeça. Por favor, não quero ir com ele. Embora tivesse seguido o protocolo, algo dentro dele sussurrava que tinha falhado com aquela menina. Na manhã seguinte, o céu estava coberto de nuvens baixas, e um vento frio percorria o pátio do colégio, como um presságio de que algo não ia bem. Raul chegou cedo como sempre, com sua pasta debaixo do braço e uma xícara de cafezinho quente na mão. Mas nesse dia, o café esfriou sem que ele chegasse a prová-lo. Não conseguia tirar da cabeça a cena do dia anterior. O olhar de Lua, sua voz baixa,
Aquela súplica contida. Enquanto organizava os materiais para a aula, seus olhos se desviavam insistentemente para a porta. E então, ela apareceu. Lua entrou sem dizer nada, com a mochila pendurada em um ombro e o cabelo mal preso por uma presilha. Caminhava devagar, com o olhar fixo no chão. Não correu para os brinquedos como de costume, nem cumprimentou os colegas. Simplesmente foi para um canto da sala e sentou-se sozinha. Raul a observou com cautela. Essa não era a Lua que ele conhecia. Não era a menina falante que ria às gargalhadas com as brincadeiras, nem a pequena curiosa que sempre fazia perguntas. A que estava diante dele era outra. Uma menina sobre cujos ombros pesava uma carga invisível. Ele se aproximou dela com calma e se ajoelhou ao seu lado, como fazia sempre que queria falar com ela em confiança. Oi, Lua. Tudo bem com você hoje? Ela assentiu sem levantar o olhar. Raul esboçou um sorriso amável, tentando relaxar o ambiente. Está frio esta manhã, né? Eu quase congelei no caminho para cá. A menina não respondeu. Apenas negou levemente com a cabeça, como se quisesse terminar a conversa o quanto antes. Notei que hoje você está muito quieta. Tem alguma coisa que queira me contar? Lua se virou e fechou o zíper da jaqueta até o queixo, escondendo metade do rosto. Aquele gesto doeu mais que um choro. Era o silêncio. O silêncio de uma alma infantil que pede ajuda, mas tem medo de pronunciar uma só palavra. Raul não insistiu. Respeitou seu silêncio, mas ficou por perto, sentado em uma cadeira próxima, observando-a durante vários minutos. Durante a aula, Lua fez tudo o que se esperava dela. Coloriu, repetiu a letra de uma canção, respondeu quando fizeram a chamada. Mas fazia tudo como se estivesse a quilômetros de distância. Seu corpo estava na sala, mas sua mente e seu coração estavam em outro lugar. Um espaço ferido e solitário. Raul prestava atenção em cada detalhe. Como o lápis tremia em sua mão. Como seu olhar se perdia pela janela. Como se assustava com cada barulho forte. No recreio, enquanto as outras crianças corriam pelo pátio, Lua ficou sentada em um banco perto do jardim da escola. Remexia a terra com a ponta do sapato, desenhando linhas invisíveis. Não ria. Não brincava. Não olhava ninguém nos olhos. O professor se aproximou da diretora e comentou com preocupação. Aconteceu alguma coisa com a Lua. Não sei exatamente o que é, mas ela mudou de um dia para o outro. A diretora, uma mulher prática de voz segura, levantou o olhar de seus papéis. Crianças mudam, Raul. Às vezes, acordam sendo outras. Talvez seja só um dia ruim. Raul respirou fundo. Ontem, ela me suplicou em pânico para não deixá-la ir com o avô, e hoje está assim. Isso não é normal. Algo não vai bem. A diretora assentiu levemente. Vamos observá-la por alguns dias. Se o comportamento dela não mudar, tomaremos providências. Por enquanto, mantenha a calma. Raul concordou, mas a inquietação não o abandonou. Quando o sinal de saída tocou, sentiu um nó no estômago. Hoje, a mãe dela viria. E de fato, quando Lua a viu na entrada, correu em direção a ela, abraçou-a pela cintura e escondeu o rosto. A mãe, meio desconcertada, perguntou: O que foi, meu amor? Lua não respondeu. Limitou-se a continuar agarrada a ela, sem soltá-la. Raul observava de longe, com a alma partida pela dúvida. À noite, ao fechar seu caderno, escreveu uma única frase em uma página em branco. Ela não é mais a mesma. E eu também não. Na manhã seguinte, Raul chegou ao colégio ainda mais cedo que o habitual. Tinha o rosto cansado e leves sombras sob os olhos. Passara a noite virando na cama, incapaz de apagar da mente a imagem de Lua, encolhida em um canto da sala, e aquela frase que ecoava: Por favor, não quero ir com ele. Ele não podia mais ignorar. Por mais que a diretora pedisse calma, Raul sabia que o tempo podia ser cruel com quem hesita. Faltavam poucos minutos para o sinal tocar quando ele bateu na porta da sala da diretora. Posso falar com a senhora? Perguntou em voz baixa, mas firme.
A diretora levantou o olhar de uma pilha de relatórios. Claro, Raul. Entre. Ele se sentou e foi direto ao ponto. A lua continua igual. Retraída, distante. Não é mais a mesma menina. Ontem ela chorou no recreio e não falou com ninguém o dia todo. Isso não é só um dia ruim, é um sinal. A diretora respirou fundo e fez um gesto para que ele esperasse. Fechou a pasta que estava à sua frente. Recostou-se na cadeira e o olhou com atenção. E o que você propõe? Chamar os pais, respondeu Raul. Precisamos falar com eles, mostrar o que está acontecendo. Não posso ficar de braços cruzados vendo isso continuar. A diretora ficou em silêncio por alguns segundos e depois assentiu. De acordo. Chame a psicóloga do colégio também. Faremos isso de forma oficial. Naquele mesmo dia, horas depois, os pais de Lua estavam sentados na pequena sala de reuniões ao lado da diretoria. Daniela, a mãe, vestia-se de forma elegante, com uma maquiagem discreta, e segurava o celular como se nele estivesse contido todo o seu mundo. Juliano, o pai, parecia abatido. Usava uma camisa simples e tinha o olhar baixo, como se não quisesse estar ali. Raul, a diretora e a psicóloga do colégio já estavam sentados à frente deles. A diretora foi a primeira a falar. Nós os chamamos hoje para compartilhar com vocês algumas observações importantes sobre a Lua. Daniela forçou um sorriso. Aconteceu alguma coisa? Raul tomou a palavra, tentando falar com suavidade, mas sem rodeios. Notamos uma mudança drástica no comportamento dela nos últimos 2 dias. A Lua ficou retraída, silenciosa, assustada, e na terça-feira, quando o Sr. Mendes veio buscá-la, ela me suplicou para não deixá-la ir com ele. Estava apavorada. A testa de Daniela se franziu no mesmo instante. Perdão, apavorada? Acho uma palavra um pouco exagerada. Não é um exagero, senhora, respondeu Raul com calma. Ela me disse, por favor, não quero ir com ele. E seus olhos estavam cheios de pânico. Juliano torcia as mãos sobre os joelhos, sem levantar o olhar. Daniela cruzou os braços e disse com dureza. Olhe, meu pai é um homem exemplar. Jamais machucou ninguém. Ele adora a Lua. Sempre esteve presente, me ajudando a criá-la. Se ela se assustou, deve ter sido por algo bobo. Crianças muitas vezes inventam coisas, fantasiam, principalmente quando não gostam de algo. A diretora tentou amenizar a tensão. Nós entendemos perfeitamente, dona Daniela, disse ela com calma. Não estamos fazendo nenhuma acusação. Simplesmente nos preocupamos com o bem-estar da Lua e achamos importante que vocês estejam cientes. E eu agradeço, respondeu Daniela com firmeza. Mas eu conheço meu pai. Jamais ele faria mal à minha filha. Ele é atencioso, carinhoso ao extremo. Acho que vocês estão interpretando as coisas de forma errada. Raul olhou para Juliano. O homem continuava com o olhar fixo na mesa. Assentiu sem dizer uma palavra. O senhor quer acrescentar algo? Perguntou Raul com cautela. Juliano engoliu em seco, ajeitou o colarinho da camisa e respondeu em voz baixa. Eu confio nela, confio na Lua. Mas não sei. Talvez a gente devesse ficar mais atento mesmo, como o senhor disse. Daniela lançou-lhe um olhar de desaprovação. Juliano, por favor, sussurrou ela. A diretora retomou a palavra. Podemos continuar observando-a. Se notarmos qualquer outro comportamento preocupante, avisaremos imediatamente. A reunião terminou de maneira formal, sorrisos tensos, agradecimentos educados. Mas Raul saiu dali com um gosto amargo. A voz de Lua, tão pequena e cheia de medo, tinha sido ignorada. Na sala dos professores, ele fez uma promessa a si mesmo. Se Lua voltasse a pedir ajuda, ele não hesitaria um segundo. Os dias seguintes passaram com uma calma aparente. As crianças voltaram às suas rotinas e as salas de aula se encheram novamente de músicas, desenhos e histórias coloridas. O cheiro de giz de cera se misturava com as risadas no pátio. E Lua parecia voltar a ser ela mesma. Na terça,
Ela desenhou uma casa com janelas grandes e um jardim cheio de flores, e sorriu ao mostrar para Raul. Na quarta, participou da rodinha de conversa, falou sobre sua boneca favorita e até contou uma piada que fez todos rirem. Na quinta, correu pelo pátio com o cabelo solto, que balançava ao vento como antes. Raul observava tudo à distância, com atenção, mas com um sentimento contraditório no coração. Era difícil não se contagiar com a alegria ao ver seu rosto radiante. Ela parecia feliz de verdade, ria com facilidade, abraçava os amigos e participava de todas as atividades com um interesse genuíno. Parecia que o peso havia desaparecido, como se aquele momento no corredor, quando disse, "Por favor, não quero ir com ele", tivesse sido apenas um pesadelo passageiro e não um aviso. Ele tentava se convencer de que era isso. Na reunião de professores de sexta-feira, a diretora comentou, "A lua está bem melhor, não é?" Raul assentiu levemente. "Sim, parece que tudo voltou ao normal. Provavelmente foi só um susto bobo", acrescentou a psicóloga. "As crianças são muito sensíveis. Às vezes, uma coisinha mínima vira um drama." Raul não respondeu. Ele queria acreditar. Precisava acreditar. Mas em algum lugar profundo de seu interior, a sensação de inquietação persistia. Naquela noite, em casa, enquanto corrigia os cadernos dos alunos, chegou ao de lua. Viu aquele desenho da casa com janelas grandes, mas no canto inferior da folha havia algo mais. Uma pequena figura masculina, vestida com uma roupa escura, com os olhos riscados com um lápis preto. Um detalhe quase imperceptível, mas estava lá. Ele virou a página. Nada mais. Fechou o caderno com cuidado. Apoiou os cotovelos na mesa e cobriu o rosto com as mãos. Queria seguir em frente. Esquecer. Mas seu coração de professor lhe sussurrava que o que está oculto, cedo ou tarde, acaba vindo à tona. Na segunda-feira, Lua chegou ao colégio antes do habitual. Trazia uma flor na mão e a entregou a Raul com um sorriso tímido. "Para você, professor." "Que linda, Lua." "Obrigado", disse ele devolvendo um sorriso surpreso. Ela também sorriu e correu para brincar com os amigos. Por um momento, Raul pensou que, talvez, tudo tivesse sido mesmo um simples susto. Mas quando foi guardar a flor, notou que as pétalas estavam secas e levemente amassadas, como se tivessem sido arrancadas dias atrás e esquecidas em um canto. Um detalhe minúsculo, mas quem sabe observar, sabe que são precisamente as pequenas coisas que mais falam. E Raul sabia perfeitamente. Embora tudo ao seu redor parecesse tranquilo, ele sentia que algo continuava oculto, esperando o momento certo para se manifestar. A sexta-feira amanheceu ensolarada, com uma temperatura quente, mas agradável. Na sala de aula, reinava um ambiente tranquilo e afável. Lua participava das atividades com desenvoltura, colava recortes, sorria e até cantarolava baixinho uma música que haviam aprendido na semana anterior. Raul, embora se mantivesse alerta, começava a relaxar. Talvez, afinal, ele tivesse exagerado a situação. Talvez aquela dor que havia percebido em seu silêncio já fosse coisa do passado. Mas então, o interfone da entrada tocou. Minutos depois, uma inspetora apareceu na porta da sala, visivelmente nervosa. "Professor Raul, o avô da Lua veio. O senhor Heitor Mendes está no portão e diz que veio buscá-la." O sangue de Raul gelou. A simples menção do nome dele fez com que tudo em seu interior se contraísse. Ele se virou instantaneamente para onde Lua estava sentada, e o que viu confirmou seus piores temores. Lua estava paralisada. Tinha os olhos arregalados e a boca entreaberta, sem voz. Seu corpo tremia violentamente. Alguns segundos depois, ela desabou de joelhos e começou a chorar. Era um choro sufocado, desesperado, como se quisesse fugir da própria sombra. E então, veio o último e mais terrível sinal. Sua calça escureceu. Lua tinha feito xixi nas calças de puro pânico. O tempo pareceu parar. Seus colegas ficaram imóveis. Até a inspetora, sem saber o que fazer, cobriu a boca com a mão. Raul correu até ela
e se ajoelhou ao seu lado, abraçando-a com suavidade, mas com firmeza. Ei, Lua, calma, você está segura, está me ouvindo? Enquanto estiver comigo, ninguém vai te machucar. Ela não respondeu. Apenas soluçava com o rosto escondido entre as mãos. Raul se levantou devagar, mas com uma determinação palpável. Seus olhos ardiam. Seu peito subia e descia com dificuldade. Não era mais uma suspeita. Era um grito de socorro. E ele não pretendia ignorá-lo novamente. Dirigiu-se com passos firmes para a saída do colégio. No portão, o Sr. Mendes o esperava, com os braços cruzados e uma expressão de tédio, como se tudo aquilo fosse um simples contratempo. Boa tarde, disse secamente. Podemos andar logo? A menina está me esperando. Raul parou bem na frente dele. Seu olhar era afiado como uma lâmina. O senhor não vai levar a Lua. Dê meia volta e vá embora. O Sr. Mendes franziu a testa, desconcertado. Como disse? Eu disse que o senhor não vai levar a menina? Ela entrou em pânico só de ouvir seu nome. Está em estado de choque. Fez xixi de medo ao saber que o senhor estava aqui. Isso se chama trauma, e não vou permitir que aconteça de novo. O avô cerrou os punhos. Isso é um absurdo. Eu sou o avô dela. Tenho autorização. A mãe dela me mandou. A sua autorização, Sr. Mendes, não vale mais que a saúde mental e física de uma criança. E hoje eu vi com meus próprios olhos que a sua presença provoca terror nela. A Lua está morrendo de medo, e não vou deixar que o senhor chegue perto dela. O senhor está me acusando de alguma coisa, professor? Raul deu um passo à frente. Estou lhe dizendo que a menina tem medo do senhor. E enquanto eu estiver aqui, ninguém vai obrigá-la a ir com alguém que ela teme. Quer discutir? Chame a polícia ou espere a mãe dela chegar. Mas das minhas mãos o senhor não a leva. O ar entre eles ficou denso, pesado. A grade do colégio parecia pequena demais para conter tanta tensão. O Sr. Mendes respirou fundo e esboçou um sorriso forçado. O senhor vai se arrepender disso. Está passando dos limites. Pense o que quiser, respondeu Raul com calma. Mas hoje, quem está do lado certo sou eu. Sem dizer mais nada, Raul deu meia volta e voltou para dentro do prédio. O Sr. Mendes ficou no portão, com os olhos semicerrados e o rosto vermelho de raiva. Dentro do colégio, Lua estava sentada na enfermaria, enrolada em um cobertor. Continuava chorando em silêncio, mas o terror ainda estava gravado em seu olhar. Raul permanecia ao seu lado, em silêncio, simplesmente fazendo companhia. Sabia que a tempestade estava apenas começando, mas agora tinha uma certeza. Ele iria até o fim. Na sala da coordenação, um silêncio sepulcral só era quebrado pelo tic-tac do relógio de parede. Raul segurava o telefone com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Finalmente, alguém atendeu do outro lado. Alô? A voz de Daniela soava irritada, como se tivesse sido interrompida. Dona Daniela, é o professor Raul. Preciso falar com a senhora urgentemente. Seu pai acabou de aparecer no colégio para levar a Lua. Sem aviso prévio, sem nenhum bilhete, a menina entrou em pânico, caiu no chão, chorou, fez xixi de medo. Ela está em completo estado de choque. Do outro lado da linha, houve uma pausa, seguida de um suspiro cansado e irritado. De novo essa história, professor. Já conversamos sobre isso. Meu pai tem minha autorização. Com certeza a menina ficou nervosa por outra coisa. Deixe que ele a leve, por favor. Estou no trabalho e não posso sair agora. Raul apertou ainda mais o fone. Daniela, com todo o respeito, a Lua está apavorada. Ela não quer nem ouvir o nome dele. Está tremendo, encolhida na enfermaria e não para de chorar. Eu não vou entregá-la. Não nesse estado. E sinceramente, depois do que vi hoje, não vou permitir que ela fique perto dele novamente até que isso seja investigado. A resposta foi seca e irritada. O senhor está se metendo onde não é chamado. Isso é um assunto de família e o senhor está passando dos limites. Raul sentiu o sangue ferver, mas manteve a calma e a firmeza em sua voz. O que estou fazendo é proteger a sua filha.
E se for preciso, farei isso de forma oficial. A partir deste momento, vou ligar para a polícia para registrar o ocorrido como um possível caso de maus-tratos a uma menor. O senhor está me ameaçando? Não, senhora. Estou protegendo uma menina que acabou de me olhar suplicando para que eu não a entregasse. E se a senhora tivesse visto o que eu vi, faria exatamente o mesmo? Disse ele. Sem lhe dar tempo de responder, Raul desligou. Ele se virou para a diretora, que observava em silêncio do outro lado da mesa. Vou ligar para a polícia agora mesmo, disse ele com firmeza. E peço que o colégio também tome uma posição. A diretora, que até então tinha se mantido neutra, respirou fundo. Algo na voz de Raul, ou talvez a própria situação da menina, finalmente a comoveu. Ligue! Disse ela com segurança. Faremos isso juntos. Minutos depois, Raul estava prestando queixa na delegacia do bairro. Relatou a visita inesperada do avô, o ataque de pânico da menina e suas tentativas insistentes de levá-la. A polícia o informou de que enviariam uma viatura para verificar a situação e recomendou que mantivesse a menina em local seguro, até a chegada da mãe ou das autoridades competentes. Enquanto isso, o Sr. Mendes continuava do lado de fora, andando de um lado para o outro, irritado e impaciente. A secretária já o havia informado de que haviam chamado a polícia. O homem reagiu muito mal. Resmungou um palavrão e ameaçou processar o colégio. Mas ficou por ali. Na enfermaria, Lua continuava encolhida, abraçando um ursinho de pelúcia que alguém havia trazido da sala do infantil. Não falava, apenas gemia baixinho, como se seu corpo ainda estivesse em estado de alerta. Raul sentou-se ao seu lado, em silêncio, simplesmente estando ali. Naquele dia, o colégio não fechou no horário normal. Todos ficaram esperando. Primeiro chegou a viatura da polícia e, mais tarde, a mãe. O assunto passava oficialmente para as mãos da lei. E embora o coração de Raul estivesse apertado, ele sabia que tinha feito a coisa certa. Eram quase 6 da tarde quando o carro de Daniela parou em frente ao colégio. No banco do carona estava Juliano, com a cabeça baixa e as mãos nervosamente entrelaçadas. A notícia de que haviam chamado a polícia os fez largar tudo e vir correndo. Pela primeira vez, a situação havia saído completamente do controle deles. Dentro do colégio, Raul esperava ao lado da diretora e de 2 policiais militares. Lua continuava na enfermaria, mais calma, mas ainda encolhida e com o rosto escondido entre as mãos. Desde que soube que seu avô tinha ido embora, ela chorava mais baixo, mas o medo continuava grudado nela como um casaco molhado. A porta do colégio se abriu bruscamente. Daniela entrou a passos rápidos, seus saltos ecoando no corredor vazio. Atrás dela caminhava Juliano, de cabeça baixa. Onde está minha filha? Perguntou ela, olhando diretamente para Raul com os olhos vermelhos de raiva. O professor não respondeu de imediato, apenas assentiu, indicando que o seguisse até a enfermaria. Daniela entrou primeiro. Assim que Lua a viu, soltou um grito e se lançou em direção à mãe, abraçando-a pela cintura com tanta força, como se quisesse se fundir a ela. Mamãe, mamãe, não deixa ele me levar, sussurrou ela com uma voz fraca e trêmula. Por favor, não deixa ele me levar nunca mais. Daniela ficou paralisada, com os braços suspensos no ar. Pela primeira vez, ela não disse nada. Simplesmente ficou ali, abraçando a filha, como se a estivesse protegendo de um monstro. Raul entrou logo atrás. Juliano ficou na porta. É assim que ela está, dona Daniela, disse Raul em voz baixa. Só de ouvir o nome do seu pai, ela ficou apavorada. Isso não é invenção, não é birra, é medo real. Daniela, ainda abraçando a filha, olhou para Raul com os olhos brilhando pelas lágrimas. Suas palavras saíam com dificuldade, interrompidas por um nó na garganta. Eu não sabia que era tanto assim. Meu pai sempre foi tão carinhoso com ela, sempre me ajudou. Cuidou de mim quando eu era criança, me ensinou a andar de bicicleta. Sua voz falhou. Lua soluçou suavemente, ainda refugiada no peito da mãe. Raul falou com mais doçura. Às vezes, por trás do cuidado se escondem outras coisas, Daniela.
As crianças não sabem mentir com o corpo. Ela desmoronou ao vê-lo. Isso diz mais que 1000 palavras. Juliano, que continuava na porta, secou discretamente os olhos com a manga da camisa. Daniela acariciou o cabelo da filha e sussurrou: Já passou, minha vida, a mamãe está aqui. Lua, ainda tremendo, disse em um fio de voz. Ele disse para eu não contar, que era um segredo. Daniela estremeceu. Seu rosto mudou completamente. A negação deu lugar ao choque. Ela fechou os olhos e balançou a cabeça lentamente. Não, não, isso não. Raul sentou-se ao lado dela, sem interromper. Daniela abraçou a filha com mais força e, pela primeira vez, desabou a chorar. Eu juro que não sabia, sussurrou entre soluços. Eu juro que vou esclarecer tudo. Eu te prometo, Lua, vou te proteger. Ninguém nunca mais vai te machucar. Ninguém. Lua levantou o olhar para a mãe, e pela primeira vez em todo o dia, algo novo apareceu em seus olhos. Não era alívio, mas era esperança. Lá fora, os policiais esperavam. A noite começava a cair sobre a cidade, mas ali dentro, naquela pequena enfermaria com cheiro de álcool e lápis de cor, algo começava finalmente a se esclarecer. Daniela, enfim, começava a ver. 2 dias depois, levaram Lua ao Centro Municipal de Apoio à Infância, um prédio simples de paredes em tom creme e janelas grandes, onde ficavam os escritórios de proteção de menores. Acompanhada pela mãe e por Juliano, a menina entrou com passos curtos, agarrada com força à barra da blusa da mãe, como se aquele tecido pudesse protegê-la de tudo o que ainda doía. Daniela caminhava em silêncio, tentando se manter inteira. Ainda processava as últimas palavras da filha. Ainda se culpava, mas agora sabia. Era o momento de escutar e agir. Na sala de espera, foram recebidos por uma psicóloga de voz suave e olhar atento. Chamava-se Adriana. Era jovem, mas já possuía aquele tipo de olhar de quem aprendeu a escutar, o que não é dito em palavras. Oi, Lua, disse ela, ajoelhando-se para ficar à altura da menina. Quer brincar um pouco comigo hoje? Lua hesitou, olhou para a mãe, depois para Juliano, e finalmente assentiu. Elas entraram em uma sala iluminada, cheia de almofadas, brinquedos e desenhos infantis nas paredes. Não havia nada que lembrasse dor ou julgamento. Parecia um lugar onde o tempo passava de outra forma, com suavidade, calma e gentileza. Adriana colocou sobre uma mesa várias folhas de papel e lápis de cor. Quer me mostrar como é a sua casa? Pode desenhar como você quiser. Lua começou devagar. Primeiro, desenhou uma casa simples com um telhado vermelho e 2 janelas. Depois, uma figura de mulher que ela chamou de mamãe e uma menina que a pegava pela mão. No final, desenhou uma figura de homem do lado de fora da casa. Ele estava vestido de preto e tinha os olhos riscados. Adriana não perguntou nada, apenas observou. Depois, pegou 2 bonecos, um maior e outro menor. Vamos brincar de escolinha, propôs. Esta é a professora e esta é a aluna. Você pode inventar a história que quiser. Lua pegou os bonecos com cuidado, ficou em silêncio por um momento e depois disse: A aluna tem um segredo, mas é um segredo que dói. Por que dói? Perguntou Adriana com suavidade. Porque o vovô disse que se ela contasse, ninguém ia acreditar nela. A psicóloga não interrompeu, apenas ajeitou uma almofada nas costas da menina, como quem diz: Estou aqui para te ouvir, leve o seu tempo. Lua continuou, sem levantar o olhar dos bonecos. Ele diz que são carinhos, mas não são. Ele faz coisas escondido, quando não tem ninguém, e depois diz que ela é uma menina má se reclamar. Adriana respirou fundo, sentindo um nó na garganta, mas disfarçou com um sorriso amável. E a professora acredita na aluna? Lua pensou por um momento e depois fez a boneca grande abraçar a pequena. Acredita, e não deixa mais ela ir com o vovô. Naquele momento, Adriana não teve mais nenhuma dúvida. Naquelas palavras estava a verdade, frágil, ferida, mas real, e exigia ser levada com a máxima seriedade.
Quando a sessão terminou, a psicóloga acompanhou Lua de volta à sala de espera. A menina correu para a mãe e agarrou sua mão com força. Adriana olhou para Daniela e disse em voz baixa: "Precisamos conversar a sós." Minutos depois, sentada em uma sala separada, a psicóloga relatou com cuidado, mas sem rodeios, tudo o que tinha ouvido. Falou com delicadeza, sem floreios ou paliativos. Daniela ouvia em silêncio, com os olhos cheios de lágrimas. "Eu juro que não vi nada. Jamais teria imaginado", sussurrou. "Acontece com mais frequência do que se imagina", respondeu Adriana com firmeza, mas com acolhimento. "Mas agora a senhora sabe, e é agora que ela realmente precisa de você." Quando saíram do prédio, Lua parecia mais leve. Não sorria, mas também não chorava. Caminhava de mãos dadas com os pais, enquanto o vento da tarde bagunçava suavemente seu cabelo. Ao chegar ao final da escada, antes de entrar no carro, a menina se virou para a mãe e perguntou: "Agora eu já posso contar tudo?" Daniela se ajoelhou, segurou o rosto dela entre as mãos e respondeu: "Sim, meu amor. Agora, ninguém mais vai te obrigar a guardar segredos que doem." E Lua, pela primeira vez em muito tempo, sorriu. Um sorriso pequeno, mas autêntico. As semanas seguintes transcorreram em um ambiente de calma e visitas constantes ao Centro de Apoio à Infância. Sempre acompanhada pela mãe ou pelo pai, Lua chegava com passos pequenos, mas cada vez menos receosos. O medo ainda vivia em seu olhar, em seus gestos contidos, e nos silêncios que surgiam quando alguém fazia perguntas demais. Mas algo estava começando a mudar. Pouco a pouco, muito pouco a pouco, Lua começava a encontrar sua voz. A psicóloga, Adriana, continuou com as sessões de brincadeira. Nada era forçado. Tudo era feito com uma delicadeza extrema, como se cada palavra fosse uma figura de porcelana que precisava ser segurada com as duas mãos. Em um dia cinzento, Adriana sentou-se no chão ao lado da menina. Entre elas, havia um tapete de cores vivas, vários bonecos e uma caixa com cartões que representavam emoções: alegria, tristeza, medo, vergonha, raiva, amor. "Hoje vamos brincar com os sentimentos", disse Adriana com um sorriso. "Escolha um boneco e dê uma emoção para ele." Lua escolheu uma boneca com um vestido azul e colocou sobre ela o cartão com as lágrimas. "E por que ela está triste?" perguntou a psicóloga com suavidade. Lua apertou a boneca entre as mãos, ficou em silêncio por um momento e depois respondeu baixinho: "Porque alguém tocou nela onde não pode." Adriana não demonstrou surpresa, apenas se aproximou um pouco mais com um gesto de gentileza e acolhimento. "E quem foi?" perguntou em voz baixa. Lua fechou os olhos por um instante. Parecia estar lutando contra uma lembrança da qual queria se livrar. "O vovô", sussurrou finalmente. A psicóloga esperou, sem pressioná-la, dando-lhe espaço e tempo. "Ele dizia que era um jogo de adulto", continuou a menina, "que não podia contar. Que se eu contasse, iam me castigar." Bom, a boneca ia ser castigada. Ela se corrigiu rapidamente, olhando para o lado. Adriana pegou sua mão com suavidade. "E a boneca contou?" A menina pensou por um momento e depois assentiu levemente. "Contou porque não queria mais brincar desse jogo. Porque doía por dentro." Naquela tarde, Adriana transcreveu tudo em seu relatório, com precisão e responsabilidade. Não havia mais espaço para dúvidas. O que antes eram insinuações e silêncios, agora tinha uma clareza dolorosa. Era um caso de abuso. Uma denúncia formal foi registrada. A queixa começou a tomar forma. Uma equipe de profissionais se reuniu para analisar tudo: os relatos, os desenhos, as palavras da menina, tudo o que havia sido documentado. E então, uma decisão foi tomada. Era o momento de falar com os pais. Daniela e Juliano foram chamados novamente. Sentaram-se diante de Adriana e de uma assessora mais experiente chamada Teresa, uma mulher de voz firme e rosto sereno. Antes de começar, Adriana respirou fundo. "Daniela, Juliano,
começou ela. O que a Lua relatou nas últimas sessões confirma que ela foi vítima de abuso. Ela descreveu com clareza toques inapropriados e identificou o Sr. Mendes como o responsável. Ela também falou sobre manipulação, ameaças e um medo constante. O caso será encaminhado oficialmente à Promotoria da Infância e Juventude. Daniela desabou a chorar. Durante dias, ela tentou se convencer de que tudo era um mal-entendido, mas agora a negação era impossível. A imagem de filha obediente que devia ser grata ao pai estava desmoronando. Em seu lugar, emergia uma mãe alerta e protetora. Juliano segurava a mão dela em silêncio, mas em seus olhos não havia apenas dor. Havia raiva. Teresa continuou. Nossa prioridade agora é proteger a menina. Já estamos solicitando uma medida protetiva para que seja efetivada imediatamente. O avô não poderá mais se aproximar da Lua nem do colégio, e todo o processo estará sob nossa supervisão. Daniela levantou o olhar, com os olhos inundados de lágrimas, e só conseguiu dizer: pelo que ele fez, ele vai pagar. Naquela noite, antes de dormir, Lua perguntou à mãe: ele vai me machucar de novo? Daniela ajeitou o cobertor, pegou sua mão e respondeu com uma ternura infinita: nunca mais, meu amor, eu te prometo. Na casa reinava um silêncio denso, não de paz, mas de angústia. Daniela andava de um lado para o outro da sala, pálida, com os olhos vermelhos. Juliano estava sentado no sofá, observando-a em silêncio com os dedos entrelaçados sobre os joelhos. Não pode ser, murmurava ela quase para si mesma. Não pode ser. Meu pai não. Ele nunca faria algo assim. Juliano respirou fundo. Daniela, nós vimos os relatórios, vimos os desenhos. O que a Lua disse é grave demais. Ela parou e se virou. Seus olhos brilhavam por causa das lágrimas. Ela tem 6 anos, Juliano. Crianças dizem qualquer coisa. E se ela confundiu tudo? E se alguém colocou essas ideias na cabeça dela? Você viu o que ela desenhou, respondeu ele em voz baixa. Você ouviu como ela contou. Não podemos agir como se isso tivesse saído do nada. Daniela balançou a cabeça, perdida, e foi até o corredor. A porta do quarto da filha estava entreaberta. Ela a empurrou com cuidado. Lua estava sentada na cama, penteando em silêncio o cabelo de uma boneca. Querida, disse Daniela com voz insegura. Posso te perguntar uma coisa? Lua levantou o olhar, alerta, vulnerável. O que você contou para a moça na brincadeira? Sobre o vovô? É verdade? A menina franziu a testa, assustada. Eu contei porque você disse que agora podia contar. Daniela engoliu em seco. Sua voz ficou mais dura do que ela pretendia. Mas você tem certeza, Lua? Certeza mesmo? O vovô sempre foi tão bom com você. Será que você não está se enganando? Lua baixou a cabeça. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mas é verdade, mamãe, sussurrou. Eu não quero mais ver ele. Daniela se aproximou e se ajoelhou na frente da filha, com uma mistura de desespero e dúvida no rosto. Às vezes, as pessoas não lembram bem das coisas, meu amor. Você tem certeza que ninguém te disse para falar isso? Não foi um sonho? A menina começou a chorar, abraçando a boneca com força, como se estivesse se protegendo até mesmo da própria mãe. Ele dizia que era um jogo, soluçou. Mas eu não gosto desse jogo. Eu não quero mais brincar. Daniela ficou ajoelhada, imóvel. Juliano, que observava da porta, se aproximou e colocou a mão no ombro dela. Daniela, chega. Não é hora de duvidar. É hora de escutar. Ela se levantou devagar. Seus olhos continuavam cheios de lágrimas. Saiu do quarto sem dizer nada e, na sala, sentou-se e cobriu o rosto com as mãos. Eu não posso acreditar. É o meu pai. Mas é a nossa filha, respondeu Juliano com firmeza. E ela está pedindo ajuda. Mais tarde naquela noite, Daniela pegou o telefone com mãos trêmulas e discou o número de Heitor. Esperou. E quando ele atendeu, sua voz não soava mais hesitante, apenas doída. Pai, preciso falar com o senhor amanhã, pessoalmente.
Do outro lado, a voz dele soava tranquila, como sempre. Claro, minha filha, estou aqui. Aconteceu alguma coisa? Amanhã conversamos. E por favor, não tente falar com a lua. Ela desligou sem esperar resposta. Naquela noite, Lua dormiu abraçada à mãe. E embora uma dor imensa apertasse seu peito, Daniela sentia a batida do coração da filha junto ao seu. Pequeno, frágil, mas cheio de verdade. E ela finalmente começou a aceitar que aquela verdade feria, mas que precisava enfrentá-la. O relógio marcava 9h17 da manhã, quando Daniela estacionou o carro em frente à casa onde havia crescido. A mesma casa onde aprendeu a andar, a escrever seu nome e a se equilibrar na bicicleta. A casa que, até pouco tempo atrás, lhe parecia um refúgio. Agora, parecia estranha, fria, cheia de ecos. Ela desceu do carro com passos hesitantes. Em sua bolsa, pesavam as perguntas que nunca quis fazer. E em seu peito, a dor de quem já sabe a resposta, mas precisa ouvi-la em voz alta. Heitor abriu a porta como se nada tivesse acontecido. Oi, minha filha. Que alegria inesperada. Quer um café? Ela entrou sem responder e foi direto para a sala. Sentou-se no mesmo sofá onde, quando criança, via televisão em seu colo. Agora, não conseguia sustentar o olhar dele por mais de 3 segundos. A lua falou, disse ela com firmeza, tentando esconder o tremor em sua voz. Ela contou o que você fazia com ela. Heitor franziu a testa, cruzou os braços e se apoiou no batente da porta com um leve sorriso. Do que você está falando? Do que você fazia com a minha filha? Do que ela contou na terapia? Dos jogos? Das ameaças? De como ela faz xixi só de ouvir seu nome? Você vai me dizer que é mentira? O silêncio durou alguns segundos, e então veio a resposta dele. Daniela, ela é só uma criança. Tem muita imaginação. Crianças às vezes confundem as coisas. Sonham. Você não deveria levar isso tão a sério. Ela não se moveu. As palavras demoraram a chegar à sua consciência, mas quando chegaram, foram como uma facada. Ela é só uma criança. Esqueça isso. É? Daniela se levantou devagar, olhando fixamente para ele, como se o visse de verdade pela primeira vez. Você acha mesmo que isso é algo que se pode simplesmente esquecer? Ele suspirou, com uma calma quase cruel. Você sabe como as coisas estão hoje em dia. As pessoas exageram tudo. Hoje em dia tudo é um drama. Crianças inventam, se confundem. Ela já não o ouvia. Ficou de pé, imóvel, com o coração disparado e a garganta queimando por dentro. Um arrepio percorreu sua espinha. Aquele homem, o que a embalava quando tinha febre, o que a levou ao colégio no primeiro dia, não existia mais, ou talvez nunca tivesse existido. Eu confiei em você, disse ela quase num sussurro. Confiei minha filha a você, achando que com você ela estava segura, e na verdade ela estava com um predador. E eu fechei os olhos. Ele abriu a boca para responder, mas ela levantou a mão, interrompendo-o. Não diga mais nada, não invente, não se justifique, apenas escute. Você não vai mais chegar perto da minha filha, nunca. E foi embora. No caminho para o carro, as lágrimas vieram de uma vez, pesadas, quentes, implacáveis. Chorou por Lua, por si mesma, por todas as vezes que havia defendido o pai, que o havia chamado de homem de honra, sem ver os sinais. Ao entrar no carro, ligou o motor com mãos trêmulas e, pela primeira vez, disse em voz alta: Eu acredito na minha filha e fico com ela. Na segunda-feira de manhã, a medida protetiva se tornou oficial. Baseando-se nos relatórios psicológicos, no depoimento de Lua e nas conclusões dos especialistas, o juiz da Vara da Infância e Juventude determinou uma medida cautelar imediata contra Heitor Mendes. A decisão foi categórica, sem margem para dúvidas. O avô estava proibido de se aproximar da neta, do colégio ou de qualquer lugar que ela frequentasse. Daniela recebeu a notificação na porta do fórum, leu-a em silêncio e depois a apertou contra o peito, como se fosse um escudo. A partir daquele momento,
Existia uma barreira real e tangível entre sua filha e o homem que a havia machucado. Ao voltar para casa, ela explicou a decisão com calma para Lua. A menina ouvia em silêncio, com o olhar no chão. Quando Daniela terminou, Lua apenas perguntou: "Ele vai sumir para sempre?" Daniela se ajoelhou, olhou-a nos olhos e respondeu: "Sim, meu amor. Ele não vai mais poder te ver, nem te ligar, nem chegar perto nunca mais." Lua não respondeu, simplesmente se lançou nos braços da mãe. Foi um abraço longo, como se só ali, no colo da mãe, ela pudesse finalmente respirar fundo. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Lua dormiu com a porta do quarto aberta. Pediu que deixassem a luz do corredor acesa, mas não chorou. Simplesmente fechou os olhos, abraçada à sua boneca, e dormiu. Daniela e Juliano a observaram do corredor. Era apenas um pequeno passo, mas para eles, uma vitória imensa. Dias depois, no colégio, Raul observava a menina no pátio. Ela corria entre os colegas, com o cabelo preso em duas Marias Chiquinhas e um brilho novo nos olhos. Ainda havia resquícios do antigo silêncio em seus gestos, em seus movimentos cautelosos, como se temesse dar um passo em falso. Mas a vida voltava a pulsar nela. Durante o recreio, ela se aproximou dele com um sorriso tímido. "Professor, posso te contar uma coisa?" "Claro, Lua. Pode me contar o que quiser." "Eu sonhei que estava voando bem alto, e ninguém podia me alcançar, nem mesmo o monstro." Raul sorriu, ajoelhou-se ao lado dela e respondeu: "E sabe qual é a melhor parte? É que agora, mesmo quando está acordada, você também está voando." Ela devolveu o sorriso e correu para a mãe, que a esperava no portão com os braços abertos. Do outro lado da cidade, Heitor estava agora isolado, sob vigilância, aguardando o próximo passo do processo judicial. Onde antes era recebido com afeto, agora era indesejado. Os vizinhos cochichavam quando o viam passar. O homem antes orgulhoso agora andava de cabeça baixa, evitando os olhares. A verdade começava a sair da escuridão, e no coração de Lua, o medo cedia lentamente seu lugar à confiança. Pouco a pouco, como um amanhecer que vence a noite, um sol pálido surgia sobre a cidade quando Daniela entrou pela primeira vez no prédio do fórum, já como testemunha. Seu casaco escuro contrastava com suas mãos trêmulas que se agarravam à alça da bolsa. Ao seu lado, Juliano caminhava em silêncio, oferecendo aquele apoio que não precisa de palavras, apenas de presença. O Ministério Público havia decidido seguir adiante com a acusação formal contra Heitor Mendes por crime de abuso infantil. As provas coletadas, os relatórios psicológicos, os depoimentos gravados, os desenhos de Lua, as conclusões dos especialistas, eram claras e consistentes. Havia o suficiente para levar o caso a julgamento. O processo, agora sim, tomava forma. Em uma pequena sala do fórum, Daniela prestou depoimento. Falou da filha, do dia em que ela disse pela primeira vez: "Não quero ir com ele." De como a viu tremer, encolhida, molhando a roupa de medo. Relatou as sessões com a psicóloga, os desenhos com os olhos riscados, as noites em claro ao lado de uma menina que temia até fechar os olhos. Tentou se manter firme, mas no meio do relato, as lágrimas surgiram. Ela confiava em mim, e eu a entreguei a um monstro. Como eu pude não perceber? Não entender? O promotor a interrompeu com suavidade. Não é sua culpa. Acontece com muitas mães. O importante é o que a senhora fez quando finalmente viu. Lua não precisou depor. O Ministério Público e o juiz decidiram que reviver o trauma era desnecessário. Sua história já tinha sido ouvida através dos profissionais em quem ela confiou. A justiça a ouvia através deles. Raul também foi chamado a depor. Sentou-se diante de um gravador, e com a mesma convicção com que havia enfrentado Heitor no portão do colégio, relatou o que viu, o que ouviu e, acima de tudo, o que sentiu. "A menina não pedia ajuda com palavras", disse ele. "Ela pedia ajuda com o corpo, e isso foi o suficiente para que eu entendesse." Enquanto o processo avançava, a cidade, antes silenciosa, começou a murmurar nos mercados, nos salões de beleza, nas farmácias.
O nome de Heitor Mendes era pronunciado cada vez com mais desconforto. A notícia havia se espalhado, como sempre acontece quando se trata de uma pessoa respeitada demais para que alguém tivesse ousado suspeitar. Alguns vizinhos começaram a evitá-lo. Outros, simplesmente, desviavam o olhar. A imagem do homem decente, do avô bondoso, começava a se despedaçar. Mesmo aqueles que antes o cumprimentavam com respeito, agora atravessavam a rua para não cruzar com seu olhar. Heitor caminhava mais rápido pelas calçadas, evitava conversas, fingia não notar os olhares. No silêncio de sua casa, relia repetidamente a intimação judicial, onde seu nome agora constava como réu em um caso de abuso infantil contra uma menina de 6 anos. Daniela, por outro lado, agora andava de cabeça erguida. O medo havia se transformado em força. Revezava-se com Juliano para levar a filha às sessões de terapia. Cuidava de suas tarefas escolares. Lia contos em voz alta para ela antes de dormir. E Lua continuava a florescer. Havia dias ruins, pesadelos, silêncios prolongados. Mas junto com eles também voltavam os sorrisos pela manhã, as risadas no café da manhã, os fins de tarde pintados com aquarela e os abraços espontâneos na sala. E entre todos os rostos que observavam com cautela essa transformação, estava o de Raul, sempre presente, sempre atento, em silêncio. Ele sabia que a justiça estava se movendo e que, com o tempo, a verdade já estava começando a vencer. A sala do tribunal era pequena, sóbria, sem imprensa, sem câmeras, nem público. Mas a tensão flutuava no ar, tão densa que até o ranger de uma cadeira soava estrondoso. Era o dia do julgamento. Heitor entrou escoltado por 2 agentes. Vestia um terno escuro, o mesmo que usava para ocasiões importantes ou para ir à igreja. O cabelo, perfeitamente penteado, mas o olhar, vazio. Não havia mais vestígio de sua autoconfiança, nem de sua arrogância. Era o olhar de um homem que não sabe mais como sustentar seu personagem. Do outro lado, no banco da família, estavam sentados Daniela, Juliano e a assessora, Teresa. Permitiram que Raul não estivesse na sala, mas ele acompanhava tudo de fora, tenso, em silêncio, com os dedos entrelaçados sobre os joelhos. Sabia que era um momento decisivo. A juíza entrou pontualmente, uma mulher de voz serena, mas firme, acostumada a ouvir verdades difíceis e a ver o que não é dito em voz alta. A promotora se levantou e começou pelos relatórios psicológicos, exibindo os documentos com clareza. A vítima menor de idade foi atendida por psicólogos certificados, disse ela com voz uniforme. Ao longo das sessões, a menina descreveu de forma consistente episódios de abuso físico e psicológico. Seu testemunho coincide com os relatórios do colégio, com as observações dos educadores e com os desenhos feitos por ela mesma. A promotora pediu que os desenhos fossem mostrados. Um oficial de justiça entregou à juíza uma pasta com folhas coloridas. Na primeira, uma casa com janelas grandes. Na segunda, uma figura escura com os olhos riscados. Na terceira, uma menina chorando atrás de uma porta. Estes desenhos são um grito, disse a promotora com calma. E um grito não precisa de dicionário para ser entendido. Crianças não inventam uma dor assim. O advogado de defesa se pôs de pé. Um homem mais velho, de voz suave e tom treinado. Com o devido respeito, meritíssima, começou. Estamos diante de uma situação delicada, sim, mas não temos provas materiais. Apenas as declarações subjetivas de uma menina de 6 anos. A defesa entende o drama familiar, mas considera que houve uma grande confusão, alimentada por suposições e pela imaginação infantil. Um leve murmúrio percorreu a sala. A promotora levantou o olhar, esperou o silêncio se restabelecer e respondeu. A imaginação infantil, disse ela lentamente. Uma menina que faz xixi de medo ao ver o avô, que chora ao ouvir seu nome, que suplica para não a deixarem ir com ele. Isso não é imaginação, é trauma. E o trauma deixa marcas,
mesmo que não possam ser fotografadas. A juíza observava em silêncio, tomando notas. Daniela chorava baixinho. Juliano apertava a mão dela com força. Lua não foi levada à sessão. Estava no colégio, pintando com lápis de cor e cantarolando para si mesma, sem saber que, a poucos quilômetros dali, seu mundo estava começando a ser reparado. A promotora concluiu com firmeza. Não estamos aqui apenas para punir um homem, estamos aqui para dizer, em alto e bom som, que a infância deve ser protegida com coragem, que a dor de uma criança não é um conto de fadas, que não existe nenhum jogo de adulto que justifique o sofrimento. O que esta menina viveu tem um nome: abuso, e o Sr. Heitor Mendes deve responder por isso. A juíza anunciou que a sentença seria dada em 2 dias. Precisava de tempo para estudar a fundo todas as provas, depoimentos e perícias. Heitor foi retirado da sala em silêncio. Do lado de fora, Raul viu Daniela sair, com os olhos inchados, mas o passo firme. Ele se aproximou e simplesmente a abraçou, sem dizer nada. Não era um momento para palavras, mas para apoio. E naquele abraço, ela sentiu algo que fazia muito tempo não sentia: segurança. 2 dias depois, o tribunal voltou a mergulhar no silêncio. Não havia câmeras, não havia imprensa, apenas olhares atentos, corações apertados e um ar pesado pela expectativa. Heitor estava sentado no banco dos réus, com as mãos sobre os joelhos e o olhar perdido no chão. Não restavam mais discursos nem sorrisos. Apenas um homem que havia compreendido que o jogo tinha acabado. Na primeira fila, Daniela segurava com força a mão de Juliano. Todo o seu corpo tremia, mas seu olhar era firme, fortalecido pelo amor à filha e pelo dever de ir até o fim. A juíza entrou, pontual como sempre. Sentou-se, ajeitou os óculos e abriu a pasta com a sentença. Começou a ler com uma voz firme, clara, que não admitia dúvidas. Este tribunal analisou detalhadamente os depoimentos, os relatórios periciais, as provas documentais e as conclusões psicológicas apresentadas neste caso. Todas as provas são coerentes e se corroboram, não deixando margem para dúvidas sobre os fatos e a autoria dos mesmos. Ela fez uma pausa. Levando em conta o depoimento da menor, os laudos técnicos e a conduta do réu, este tribunal, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, e no Código Penal, resolve declarar o Sr. Heitor Mendes culpado dos crimes de abuso contra a menor e de descumprimento dos deveres familiares de proteção. As palavras ecoaram com uma força especial. Impõe-se a ele uma pena de prisão. O réu será detido nesta mesma sessão. Um oficial de justiça se aproximou e, com cuidado, sem brusquidão, colocou-lhe as algemas. Heitor não resistiu. Apenas abaixou a cabeça. Daniela, ao vê-lo, não conseguiu conter as lágrimas. Chorou em silêncio. Como se chora ao soltar o último fragmento de uma dor antiga. Não eram lágrimas de desespero, mas de encerramento. As lágrimas de uma mãe que acreditou e agiu a tempo. Do lado de fora, Raul esperava. Quando ela saiu, ele a abraçou com força. Não disseram nada um ao outro. Não era preciso. Sabiam que a justiça havia sido feita. Nesse mesmo instante, a algumas ruas dali, Lua estava em casa com Juliano. Sobre a mesa da cozinha, tinha um monte de lápis espalhados, com a língua para fora de tanta concentração. Desenhava em uma folha um grande sol amarelo, com olhos e um sorriso. Ao lado, uma casa com flores nas janelas. E dentro, 3 figuras de mãos dadas. Minutos depois, Daniela entrou. Ainda tinha os olhos brilhando pelas lágrimas. Lua correu até ela e lhe mostrou o desenho. Mamãe, hoje eu desenhei a gente. Agora está tudo bem, não é? Daniela se ajoelhou. Pegou o rosto da filha entre as mãos e, com o coração transbordando, deu-lhe um beijo na testa. Sim, meu amor, agora tudo está bem.